favor, levante a mão quem em algum momento da sua vida já pensou pensamentos como: não sou capaz, não consigo, vou fracassar. Permaneça com as mãos levantadas, pessoas que mesmo tendo certeza que isso não era verdade, que o seu corpo era capaz, você parou. Por que isso acontece? A mente, ela grita, o cérebro silencia. É sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês. De 0 a 7 anos, o nosso cérebro, ele não racionaliza. De 0 a 7 anos, tudo que é dito é fixado, como uma esponja. Ou seja, as histórias contadas viram verdades absolutas. Histórias que você ouviu da sua avó, do seu avô, do seu tio, do seu pai, professores, mãe, amigos, no dia a dia. Frases do tipo: eu não consigo, você não vai dar em nada, isso é muito difícil, do Piauí vai sair alguma coisa boa, você não tem habilidade suficiente, você é feio, feia, isso não é para você. Homem é assim, mulher é assim. Essas verdades, elas foram implantadas, tornando um cérebro potente, capaz de realizar, mas paralisado diante de uma mente que grita, impossibilitando o seu crescimento, o seu sucesso. Muitas vezes, diante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, algumas pessoas que aqui se encontram, se questionam: por que algumas pessoas conseguem e eu não? O que diferencia uma pessoa da outra? O que possibilita uma pessoa ousar, realizar, conquistar, em outro momento outras pessoas não vão conseguir? E a resposta está na mente. Porque o cérebro, o processo do cérebro, o cérebro reptiliano, o emocional, o sistema límbico, ele é feito para processar essas informações, fazer o nosso corpo funcionar. Mas esse programador, esse grande potencializador de resultados, ele precisa estar congruente com essa força humana, que é a força física, que é a força espiritual, que é a força de realizar. E quando nós pensamos em mente, quando nós imaginamos os pensamentos, isso se torna intangível. E aquilo que é intangível, aquilo que não é fácil de se ver, de se tocar, termina ficando esquecido. E aí eu treino habilidades, treino competências, vou em busca de conhecimentos, faço fisicamente tudo o que é possível, mas esqueço de treinar e desenvolver aquela que vai determinar os resultados da sua vida. A mente é o que determina até onde você vai. A mente é o que de fato grita quando o teu corpo paralisa. A mente é exatamente a aliada ou o seu grande adversário diante dos seus objetivos. E como é que essa mente ela é programada? Através das nossas crenças, das nossas verdades. Crença é uma verdade criada. Uma criança, ela recebe dos seus pais, da sua família, uma programação genética, uma probabilidade, uma possibilidade de realizar muitas coisas. Quando ela vem ao mundo, ela é colocada dentro de uma sociedade que vai também programá-la e dizer até que ponto ela pode ir. E o adulto que você se torna nada mais é do que a criança que muitas vezes foi silenciada através desse programador, desse ambiente. E os pensamentos, eles são tão importantes porque tudo, absolutamente tudo que uma pessoa foi capaz de realizar, conquistar, ela pensou primeiro. Tudo, absolutamente tudo que alguém fez, que alguém realizou, que alguém conquistou, primeiro essa pessoa pensou. Então não é sobre uma motivação, consigo, eu sou capaz, tudo vai dar certo. Não é apenas isso. É uma mente congruente com pensamentos, sentimentos que movimentam comportamentos. E por que eu posso afirmar isso? Porque é simples.
eu fiz uma pergunta. Quem é você? Por que você parou, mesmo sabendo que você tinha capacidade de correr? Como foi dito aqui, hoje mais cedo, você ainda tem 40% de capacidade de alcançar mais resultados quando você acha que não pode mais. E às vezes que você se prepara, que você treina, que você se esforça, e aquela voz, aquela mente, aquela pessoa que está ali, porque a mente, ela se torna uma pessoa. Um duelo, lutando com você, a todo momento, a todo instante. E quando eu pergunto quem conseguiu e quem não conseguiu, tratando da mesma pessoa, como assim, Karine? A mente que gritou que você não conseguia e de repente você foi lá e fez. Como que isso é possível? Como que isso acontece? Porque quando nós desenvolvemos essa mente realizadora, essa mente convicta, essa mente que tem um foco, essa mente que decide acreditar na sua própria habilidade, competência de realizar, você se torna a pessoa realizadora. Você se torna a pessoa que vai fazer acontecer, mesmo quando a circunstância, as situações não são tão favoráveis. Eu sou piauiense, como os que estão aqui sabem. Eu empreendo desde muito cedo e eu sou 99% dessa história que conto. Eu vim de uma família que as palavras, os incentivos, as frases, elas eram extremamente limitadas, bloqueadoras, no sentido de sonhos, de crescimento, de expansão empresarial. Eu não tinha esses exemplos, eu não tinha palavras que incentivavam a crescer, a realizar coisas grandes, a fazer algo que foi maior, que foi além do que as pessoas que vieram antes haviam conquistado. Então, quando eu cheguei em uma fase da minha vida que o meu esforço, que a minha vontade, que a minha determinação não eram suficientes, eu me questionei, e o que falta? Não é trabalho? Não é todos os dias fazer, e por que as coisas não acontecem? E por que as coisas não estão fluindo, não estão se realizando na mesma proporção desse esforço? E por que mesmo estudando, lendo livros, fazendo cursos, me especializando, mesmo conquistando carreira nas empresas que eu trabalhava, as outras coisas não estavam acontecendo? Por quê? Como se explica isso? Foi quando eu entendi que existia uma programação, que existia um fator, um software, um programador que direcionava todas as minhas atitudes e que direciona as suas atitudes, que controla os teus resultados, que de fato vai definir até onde você vai chegar, como você vai chegar. Eu sou cristã, creio que todas as pessoas, quando nascem, é uma permissão divina, e que cada pessoa ao nascer, ela tem um chamado, ela tem um propósito, ela tem um porquê definido. Mas por decisões tomadas de pessoas que vêm antes, de programações, de ambientes e de uma mentalidade que é limitada, mesmo você tendo todas as possibilidades de viver um propósito, de realizar coisas gigantes, extraordinárias, ainda assim você não acessa, ainda assim você não conquista. Porque esse programador, ele precisa estar congruente com tudo aquilo que você está vendo, com tudo aquilo que você está sentindo e com tudo aquilo que você está pensando. A mente grita, o cérebro silencia. O cérebro, ele é o tangível, ele é o físico, ele é o que recebe o comando da mente, da voz que direciona até que ponto você vai. E Karine Paiva, o que fazer se eu ouço essa voz? Se eu acredito que eu posso,
Se eu sei que é possível, o que fazer? Como programar essa mente? Como reprogramar? O nosso cérebro, segundo a neurociência, ele é plástico. Por isso que tem a neuroplasticidade. Assim como ele foi programado, assim como ele foi projetado ali para realizar, para viver, para fazer, para decidir, para sentir, ele também pode ser reprogramado. Então, senhores e senhoras, antes mesmo de você se determinar a apenas estudar, se capacitar, se desenvolver, se tornar uma pessoa forte fisicamente falando, buscar a sua fé, a sua espiritualidade, que é essencial para o teu crescimento, cuide da sua mente. Cuide desse fator que vai levar, que vai possibilitar o teu crescimento e o teu desenvolvimento. A mente, ela cria realidades com base no que você mais teme. Aquilo que você mais teme, aquilo que você mais tem medo, é o que mais vai acontecer. Observe. Aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais vibra, aquilo que você mais fala, aquilo que você mais sente, tem a tendência a acontecer na sua vida. Por quê? Por que isso acontece? Quando eu entendi todo esse processo e passei a realizar os meus objetivos, alcançar os meus sonhos, tornar a minha vida uma vida totalmente diferente do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti, eu passei a ter mais clareza e essa vontade, esse desejo imenso de levar essa mensagem para o maior número de pessoas, para mostrar para essas pessoas que muito mais do que ouvir uma voz que foi programada, projetada, você pode usar essa capacidade de criar uma nova pessoa, uma nova forma de fazer as coisas. A programação, ela vai acontecer da mesma maneira que aconteceu de 0 a 7 anos, quando você via, ouvia e sentia. Só que você fazia isso de uma forma inconsciente, porque a criança, como eu disse no início, ela não racionaliza, ela não tem o pensamento crítico, ela não tem filtro, ela vê, ouve, sente, fixa. Agora, diante de tudo que eu estou compartilhando, e você entendendo que através da neurociência, da neuroplasticidade, você pode tornar a sua vida uma vida mais realizadora, mais feliz, onde você conquista os seus objetivos, você vai fazer o mesmo processo. Você vai passar a buscar ambientes que você vê, ouve e sente tudo que há de melhor. Palavras, pensamentos, atitudes, exemplos, relacionamentos, sentimentos que vão motivar, que vão programar, que vão construir em você essa convicção de que você é capaz, de que você pode e de que todas as coisas podem ser realizadas, desde que você entenda que mente e corpo precisam estar congruentes. Diante disso, eu pergunto aos senhores: que tipo de ambiente você está hoje? Com quem você conversa hoje? Para quem ou com quem você expressa, você demonstra os seus sentimentos? De quem você recebe essas emoções que você significa como amor, como cuidado, como força? Que tipo de pessoa você segue como exemplo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Da mesma forma que um dia você foi programado, você pode, a partir de agora, começar a programar uma mente para o crescimento e para o seu sucesso. Mas se você não fizer isso, se você insistir e achar que apenas pelas tuas atitudes, pelos teus comportamentos, pela tua boa vontade, até mesmo só pela tua fé, você vai conseguir mudar os seus resultados, certamente você vai ficar no mesmo lugar, ou até mesmo
em círculos, começando, insistindo, tentando, se esforçando e vivendo dos mesmos resultados para piores. Pare e pensa hoje. Se eu tenho uma mente que pode ser programada, se eu tenho uma voz que me diz que eu não sou capaz e que hoje você sabe que ela foi programada, o que impede você de levantar hoje e decidir programar essa mente para que você tenha sucesso, para que você cresça, para que você realize seus objetivos. Não é o que aconteceu no passado, como eu contei aqui. Não é o que eu ouvi, não é o que eu vi, não é o que eu senti lá atrás que vai determinar os meus passos, os meus objetivos, assim como isso não precisa determinar os seus. Desde que você hoje entenda a importância de programar, desenvolver, treinar, capacitar e fortalecer essa mente que grita enquanto o seu cérebro silencia. Obrigada, boa noite.